menos de um mês eu estaria aqui de novo, hein, gente? Uau, é muita o quê? É muita coragem. Olha o que está aí no meu... Vou pedir o Márcio para colocar depois, que é a coragem que garante a vitória. Fazer evento é fácil? É fácil. O difícil é tomar a decisão de fazer. A coragem, a ousadia, a determinação. Falar, vou fazer, mesmo que não vá muitas pessoas, mesmo que os que vão me honrar, e eu tenho certeza, eu já recebi aqui uma pessoa que ela falou, eu vou ficar o dia inteiro. Eu falo, gente, é essa energia, é assim, porque eu sei que as pessoas que estão em casa também gostariam de estar aqui, e vai ter oportunidade também de, quem sabe, estar palestrando. A Shirley, ela estava num evento meu, participou, e no próximo, o que aconteceu? Ela estava aqui, palestrando. O próximo já é o Alex, hein? Se preparem, Alex. Então, gente, eu vou hoje convidar vocês a assistirem mais uma palestra da Sil, porque agora eu faço o quê? Eu também faço palestra, né, no meu evento, lógico. Então, eu vou começar falando sobre bloqueios emocionais, que eu decidi, quanto mais eu puder falar de bloqueios emocionais, eu me sinto atuando como psicóloga, que é algo que me deixa muito feliz, de estar cumprindo também em relação à saúde mental. Eu consigo ajudar pessoas, e isso me deixa também em paz por estar fazendo o meu chamado aqui de uma forma, não só palestras, não só atendimentos, treinamentos, mentorias, mas também levar conhecimento para a população sobre esses bloqueios que estão paralisando muitas vidas. Então, e todos esses atendimentos que eu fiz, eu encontrei muitas pessoas com crise de ansiedade, era tipo dos pacientes, vamos colocar 60%, eu não vou dizer, né, que foi muito, mas tinha ali, a maioria era crise de ansiedade. Mas tinha também pessoas com depressão, com transtorno obsessivo compulsivo, tinha pessoas com ideação suicida, entre outras crises. E, gente, foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Por quê? Eu assumi a psicologia praticamente atendendo. Eu não saí da faculdade de psicóloga. Eu não saí psicóloga. Eu tive a minha formação, eu aprendi o que tinha que aprender, mas eu me tornei psicóloga atendendo. Por quê? Todas as vezes que eu me deparava online, diante de um paciente, eu conseguia entender, ler aquela alma de uma forma que o meu coração falava, você sabe ajudar, você já estudou, você consegue, então agora vamos ver o resultado disso. E ali eu tomei a decisão de passar as técnicas. Como eu fiz terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva, eu falei, eu vou utilizar esse conteúdo que eu mais me identifiquei na faculdade e vou aplicar essas técnicas. E ali eu comecei ensinando várias técnicas, principalmente para quem sofria de crise de ansiedade. E, gente, toda vez que eu via um resultado, Silvana, funcionou, eu me senti melhor. A crise passou, ou então eu consegui fazer, e agora eu estou até ensinando, porque sempre quem tem crise comenta, né? Fala com um amigo, fala com alguém, e aí passavam as técnicas que eu ensinava para aquela pessoa que estava sem atendimento. E aí eu pensei, que transbordo, né? Você poder ensinar, dar certo, ter o resultado, e a pessoa conseguir fazer com que o que foi bom para ela multiplique. E aí eu falei, gente, isso pode ser mais. E aí eu pensei, eu vou começar a fazer palestra. Por que hoje eu chego falando que, talvez essa mensagem não é para você. Talvez você nunca vai precisar usar na tua vida. Mas, de repente, você vai encontrar alguém que você pode ajudar. E aí foi onde eu comecei a falar nas palestras
que as técnicas que hoje eu ensino é também para que essas pessoas possam ser pessoas que venham ajudar outras vidas, dentro de casa, dentro da família, dentro do trabalho. E aí, por isso que hoje eu quero falar de bloqueios emocionais, independente se você já identificou ou não, mas quem sabe um dia você pode ajudar alguém através desse conhecimento que vocês vão estar aprendendo aqui comigo hoje, tá bom? Bom, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que eu falo do coração? Da mesma forma que eu estou aqui hoje. O que eu estou fazendo aqui nesse palco agora? Eu estou com meu coração completamente blindado. Eu estou blindado emocionalmente. Se eu não estivesse, eu estaria tremendo, gaguejando, o coração estaria disparado, a voz estaria trêmula, perna bamba. Eu ia estar totalmente o quê? Acionada pelo medo, pela incerteza. E o coração, quando dispara, é exatamente esse o gatilho. Para você entender que se você guardar o teu coração, você vai estar assumindo a gestão da tua vida. Você vai estar assumindo o autocontrole. Então, por que eu coloco essa frase? De tudo que se der... Essa frase não, é um salmo. Salmo 4, versículo 23. Ali eu entendia que muitas vezes a minha razão queria gritar mais alto do que o coração. As decisões, quando a gente toma pelo coração, eu não vou dizer por todos, mas eu digo por mim, as decisões que eu tomei com o coração foram as melhores da minha vida e eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi. Mas se eu for totalmente razão, não, porque tem que ser assim, eu estou sentindo que não é para ser, mas tem que ser, gente, eu me decepciono. Às vezes eu tenho que assumir que eu tomei a decisão errada porque eu não ouvi o meu coração. E o bloqueio emocional, ele dói a alma. Ele não dói só a questão de você ficar lembrando do passado, né? Tem tudo isso que a gente sabe que tem a ver com o passado, mas ele dói a alma. A pessoa que não é livre, ela chora, ela fica triste, ela fica deprimida, ela não quer interagir, ela não quer conversar, ela não quer socializar. Então, todas essas dores, hoje eu vejo que se a pessoa começar a identificar onde foi que começou tudo isso, quais foram os momentos da minha vida que me levaram no estágio que eu estou hoje. E aí é onde eu vou falar de alguns, que é esse daqui, ó, a aprendizagem. Qual foi o momento da tua vida que alguma pessoa, pode ter sido seu pai, a sua mãe, irmãos, tá? Os irmãos também, às vezes sem consciência de que pode estar traumatizando você, ele te zoava, colocava apelido, falava que você era burra, falava que você não prestava, falava que o pai gostava mais dele do que de você. Todas essas mensagens que são ditas muitas vezes dentro do lar, isso na fase adulta vira um transtorno. Por quê? Porque ela acredita em tudo aquilo que ela ouviu desde a infância. E hoje a pessoa tenta aprender algo novo, o que acontece? Falam para mim, tá? E já é caso de paciente. Silvana, podem me ensinar 10 vezes. Eu não aprendo. E outra, eu anoto, eu faço junto, mas a pessoa volta e fala, mas você não aprendeu ainda? De novo, você está me perguntando a mesma coisa, eu acabei de te ensinar. E, gente, é a mesma frase que está impregnada na mente dela. Quando muitas vezes o pai coloca do lado e fala assim, vai aprender. Se você errar, eu vou te bater. E batia mesmo. E sentia muitas vezes prazer por estar fazendo aquilo. Não, vou te educar batendo. Porque se você não aprender na marra, você não vai poder brincar, não vai poder fazer mais nada. Imagina essa criança que está totalmente induzida
a ficar o tempo todo pensando, eu tenho que aprender de qualquer forma, porque senão vou apanhar, porque senão não vou poder brincar. E isso na fase adulta é a mesma coisa. Ela tem que aprender na pressão, na marra, porque senão pode ter alguma situação que ela sente que se eu não acertar, eu vou ser punida. E essa punição muitas vezes não vem. E ela fica o tempo todo na punição, preocupada na punição, e essa punição não vem. E aí ela continua na paralisação, ela não consegue avançar. Ela não consegue aprender. Ela não consegue abrir a mente para ouvir o que o outro está falando com clareza. Por quê? Porque ela está pressionada, porque a punição não vem. Vocês entenderam? Conseguiram entender? Isso é um caso real, tá, gente? É um caso real que eu estou contando. Que a paciente ela não consegue avançar na aprendizagem por causa desse bloqueio que foi causado lá atrás com o pai, quando ela era criança, quando ele falava que ia bater se ela não aprendesse. E aí, vou agora para um outro caso de uma paciente que sofria também a questão da aprendizagem, e aí foi a técnica que eu ensinei, tá? Seguinte, tudo começa... Bom dia, vocês que chegaram, um prazer, viu? Sejam bem-vindos. Tudo começa na mente. Eu falei para ela, a partir de hoje, o que você vai fazer? Quando a pessoa for te ensinar, você já vai começar a falar, eu vou aprender isso aqui agora, mas com ousadia, com determinação e falando realmente que você vai aprender. Por quê? Primeiro você tem que acreditar. Primeiro você tem que validar aqui dentro. Porque se você for só ficar repetindo, ai meu Deus, vou ter que pedir ajuda de novo, não estou entendendo nada. A pessoa está te ensinando e você já está por dentro assim, ó, não estou conseguindo entender. E agora? Como é que eu vou fazer para perguntar de novo? Estou até com vergonha. Você fica muito preocupado no que eu tenho que pedir novamente. E aí eu falei para ela, tira essa negação, para de ficar se diminuindo o tempo todo e fala, eu tenho a minha mente normal, eu tenho todas as capacidades que todos têm para aprender, eu não sou diferente de ninguém em relação à aprendizagem, eu posso aprender dentro dessa empresa, então a partir de agora eu vou aprender o que estão me ensinando. E aí ela fez os testes. Quando o colega de trabalho ia, ela começava a pensar, Silvana, eu vou aprender isso aqui agora, de primeira, eu não vou mais ficar achando que vai ter que repetir 10 vezes. E está funcionando, eu estou conseguindo. A partir de agora eu estou assumindo realmente que eu não tenho que ficar presa na mensagem do passado, que eu não ia avançar, que eu não ia passar na faculdade, que eu não ia conseguir conquistar todos os meus sonhos. E hoje eu decidi a mudar a história, mudar esse repertório. Eu falo muito de mudança de repertório. E aí, esse é o caso de aprendizagem. Vamos agora para a criatividade. Silvana, não consigo fazer stories. Eu quero muito poder ir para as redes sociais e não consigo, eu não tenho criatividade. E aí, esse foi uma das situações que chegavam para mim. Silvana, queria tanto poder ajudar pessoas também, falar minha mensagem, levar minha mensagem para o mundo, mas eu não consigo gravar um vídeo. Eu não sei nem o que eu vou falar, eu fico pensando que se eu for falar, as pessoas vão ficar zoando, vão ficar discriminando, então eu prefiro nem fazer. E eu não tenho criatividade nenhuma. Eu acredito que se eu for falar algo que não for realmente se eu for só ensinar o que eu já aprendi, eu não vou conseguir. Então, aí, outras dicas que eu fui dando para que as pessoas pudessem abrir a mente para terem criatividade. Falei, olha, eu fazia os meus vídeos caminhando. Quando eu comecei, eu fazia caminhando. E eu olhava o sol, eu falava assim, gente, olha que sol maravilhoso. Eu não sei se alguém me acompanha desde o início. Falei, gente, olha que maravilha. E olha, senti essa brisa, senti o vento. E aí, falando, eu ia para a natureza. E é verdade. A criatividade vinha. Daqui a pouco eu ia falar 5 minutos, eu ficava meia hora. Porque eu ia andando, eu não conseguia fazer parada, tá, gente?
Não conseguia, de jeito nenhum. Se eu parasse aqui a câmera, não conseguia. E aí eu comecei a dar essas dicas. Eu falei assim, olha, começa a admirar algo que você possa agradecer. Como que vai ser o seu dia se você começar a agradecer e começar a falar? Então, não precisa postar de primeira. Você pode, grava um minutinho, se vê e não fica também olhando tudo. Às vezes, posta direto. E assim foi, tá? Algumas pacientes minhas falaram, eu também quero ser psicóloga, eu também quero fazer isso que você faz, conseguir ir para os stories, para live. Tá. E aí, gente, eu quero contar para vocês em relação ao bloqueio. Já viu crianças que querem muitas vezes ser piloto, ser médico, ser advogado? Quantas vezes as crianças elas têm vontade quando elas veem alguém, ou então quando elas ouvem alguém falando, e elas querem ser alguém, assim, quer ter uma profissão, aí tem alguém que fala assim, não, a gente não tem dinheiro suficiente para isso. Não, pode parar, nem adianta, isso aí é para pessoas que têm condição financeira, e aí vai limitando, né? Não é só criança, às vezes até adulto, né? A gente fala que quer fazer algo, aí tem alguém que fala assim, nossa, mas isso é muito caro. Será que você vai conseguir? Cuidado. Então, você quer avançar, fazer algo novo, ser criativo, de elaborar na tua mente algo que possa realmente ser diferente daquilo que você fez até aqui. Meu sobrinho, por exemplo, fez um canal do YouTube ensinando a fazer desenhos. Desenhos, tem 12 anos. Eu falei, gente, olha, e cada desenho lindo. E aí eu fico pensando, olha o que ele está ativando, a criatividade. Mas se chega alguém para ele e fala assim, vão zoar os seus desenhos, vão ficar rindo porque está torto, ou então porque está mal pintado. Então, essas vozes, essas mensagens é que faz as pessoas darem um passo para trás, recuarem. Por quê? Porque a gente muitas vezes, eu vou falar lá na frente, necessidade de aprovação. Às vezes a gente fica muito na demanda de prestar atenção no que o outro vai falar daquilo que eu estou fazendo. Será que ele está gostando? Será que ele vai aprovar? Então, hoje eu convido vocês a, quando for ter uma ideia, segura um pouquinho a ideia. Eu e Daniel, a gente brinca, ele não está nem aqui, né? A gente brinca, mas assim, tem hora que é verdade. Às vezes eu me vejo falando coisas que paralisam ele e ele fala coisas que me paralisam. Por quê? Porque ele acabou de ter uma ideia. Aí eu quero melhorar a ideia dele. Só que aí acaba murchando, porque ele fala assim, não, mas eu não estou falando isso. Ele apareceu ali, ó, não posso falar muito não. Estou brincando. Mas ele tem uma ideia. E eu falo, não, mas dá para fazer assim, assim, assim. Dá para fazer assim, porque a ideia dele eu quero também, né, ajudar, quero falar um monte de coisa para ele. E aí eu percebi que às vezes quando eu tenho uma ideia, eu falo daquela ideia que está nascendo, sementinha. Aí ele fala, não, mas ó, isso daí é assim, assim, assim. Mas tem isso aqui, isso aqui. Aí eu falo, já não vou fazer mais. Por quê? Porque a gente fala muitas vezes antes de elaborar a ideia, de criar. Então, cuidado. Às vezes as pessoas que te amam, tá? Eu estou falando isso, dando exemplo real. Pessoas que convivem com você, vai falar e você vai recuar. Você não vai para frente por causa daquela semente que tu jogou, tu entregou e o outro vetou sem ter a intenção e aí vocês paralisam. Então, a dica é, guarda a tua ideia, escreve, elabora um pouquinho mais, dá um passo, porque, gente, foi isso que eu comecei fazendo evento, tá? Eu comecei fazendo evento quando eu comecei a plantar ele dentro do meu coração. Eu comecei a elaborar na minha mente. O dia que eu falei assim, quando está muito pronto, na minha mente, já está fortalecido, eu acordei e falei, vou fazer um evento online. Aí ele falou assim, quando? Eu falei, daqui a um mês. Não dá tempo. Aí eu falei, mas eu vou fazer. Já estava o quê? Já estava formado na minha cabeça que ia acontecer. Aí ele falou assim, mas sozinha? Eu falei, vou fazer sozinha. Ele, sem agência?
sem agência. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Senão eu não estaria aqui, gente. A ideia, se eu tivesse tido só a ideia e eu ouvisse o primeiro não, falasse assim, ó, sozinha acho que eu não consigo não. Mas em 30 dias é pouco tempo, você tem que programar em 3 meses um evento. Eu falei, não, vou fazer em 1 mês. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, blindem a criatividade de vocês. Porque os amores, as pessoas que vocês mais amam, mãe, pai, irmãos, as pessoas que estão ali, muitas vezes eles vão falar algo para te proteger, para você não se frustrar, para você não se arrepender, para você não se magoar, para você não se ferir. Eles estão falando para o bem. Eles querem te cuidar de ti. Mas quando você tem algo no coração, que você plantou, você elaborou, já criou raiz, aí, gente, vocês contam. Que aí vocês vão fazer o evento de vocês. Entende? E eu estou no próximo nível 6. Imagina. O 1 começou em maio. Dia 23 de abril eu tomei a decisão. Dia 22 de maio eu fiz o primeiro online. E o terceiro foi presencial e não parou mais. Não parou mais. E olha que eu já fiz outros, né? Se fosse contar online com presencial, eu já estaria no 10º. Mas eu contei só 1. Por exemplo, eu fiz online e presencial só 1. Então, botei um número só, 5.0 e o 5 presencial. Online era o 4.0. Enfim. Então, aprenderam como blindar a criatividade de vocês? Para vocês serem pessoas realizadoras? Tá? Por isso que eu tenho que falar de bloqueios. O bloqueio vai vir se você permitir. Quando você bloquear essa voz externa, e vai ter, depois que eu vou explicar, a luta interna, que é uma briga maior. Você pensa que a voz externa é ruim? Que te magoa? Gente, a voz interna, ela te paralisa. Ela verdadeiramente deixa você prostrada, ela não deixa você avançar. Essa é uma luta diária, porque eu sou uma prova viva disso. Eu quero ir para a academia todo dia, eu queria ir de manhã e de tarde. Vocês acreditam? Eu queria ir, mas cadê que eu consigo? E a briga que é? Que eu fico, não, 2 vezes na semana eu vou. E chega no dia da semana que eu tenho que ir, eu falo, não, mas eu posso ir amanhã, né? Posso trocar. Gente, essa é a pior. Porque ela me sabota o tempo todo. Ela fala assim, faz o seguinte, você não gosta do jump? Então vai à tarde. De manhã para quê? Você tem um monte de coisa para resolver, vai à tarde. E essa luta interna é a pior, tá? Que eu vou falar dela também. Perfeccionismo. Quem conhece alguém perfeccionista na vida? Se vocês não são, né? Se vocês não são, ótimo. Mas se vocês conhecem alguém que é como eu, por exemplo, eu sou totalmente comunicadora, aquela pessoa que quer fazer, quer realizar, e não precisa de planilha, não precisa de botar nada no papel, tá tudo na mente, vai lá e faz. E aí chega o marido e ele é o quê? Totalmente estrategista. Planejador, detalhista, planilha, método, ação, assim, no passo. Deu passo para cá. Não, volta para cá que o passo agora é para frente. Não, mas eu quero ir aqui. Não, aqui não. Imagina. Tem que contar, gente, tem que contar. Porque lá em casa é assim. Mas sabe por que dá certo? Porque eu sou a pessoa que faz do meu jeito. Ele é o planejador. É o que organiza, é o que me centraliza. Vocês já viram sociedade que tem que ter sempre um que é mais comunicativo e o outro que é mais estrategista? Casamento, eu não sabia. Casamento também é assim, gente. Que ótimo, porque ele vai aprendendo comigo, eu vou aprendendo com ele, a gente vai tendo aqueles arranha-arranha de vez em quando para ver, né? Não, eu quero mais puxar para o meu lado, ele quer mais puxar para o lado dele. E a gente vai ajustando, tendo sabedoria, tá? Porque se não tiver sabedoria, o que acontece? Separação. Por quê? Porque as pessoas ficam assim, não, eu nunca vou aceitar ser perfeccionista como você, então para mim não dá. Não. De certa forma, ele tem as qualidades que eu tenho que honrar e falar assim, eu tenho que aprender isso daqui. Isso daqui é importante. E ele a mesma coisa. Isso daqui que ela faz, eu também tenho que aprender com ela. E aí, gente, tanta história. Eu queria fazer um evento só de casais. Porque é tanta coisa para ensinar. Porque, olha, é muita coisa que acontece no relacionamento que a gente poderia ensinar como lidar com as situações diariamente.
né, no relacionamento. Porque os exemplos de um, você vai ensinando para os outros, vai falando assim, a Silvana falou que faz daquele jeito, vou fazer, vou tentar, vou ver se dá certo. Minhas pacientes são assim, tá? Quem tem diretamente um contato comigo, eu conto as minhas histórias, e aí elas falam, Silvana, lembrei de você, eu fiz, tem a gente aí me acompanhando aí. Eu fiz e deu certo. Porque eu lembrei do que você me falou, como você lidou com o Daniel naquela situação, e eu fiz e deu certo. Então, quero poder ensinar futuramente. Procrastinação, gente, imagina. Ninguém sofre de procrastinação, sofre. Eu tenho esse mal aí da academia que eu falei para vocês, mas o que eu tinha que fazer hoje que eu deixo... Não, perdão. O que eu tinha que fazer ontem que eu deixo para amanhã? Eu nem faço hoje, né? Porque hoje eu coloco outra atividade. Não vem não, porque hoje são os meus prazeres do dia. Hoje eu vou assistir TV não, gente. Sei lá, Netflix. Hoje eu vou ficar no YouTube, vou ficar no Instagram. Hoje eu vou sair para comprar. Não sei o que vocês vão fazer, mas vocês colocam algum prazer na frente. Momentâneo, rápido. E o que é mais importante, vocês deixam para amanhã. E se bobear, depois de amanhã também. E aí o que acontece? Desgaste mental. Porque quanto mais eu adio, mais eu gasto energia. Porque o tem que. Tem que. Eu tenho que. Eu tenho que fazer aquilo. E aí não anota, esquece. Aí quando vai ver já está no limite. Já está no limite. O que significa isso? 10 minutos? Não? E nem tem temporizador para mim hoje, estou livre. Posso fazer 1 hora, 2 horas de palestra, né? Enfim, gente, procrastinação, eu queria dizer para vocês que se vocês pudessem se autoanalisar, o que vocês podem fazer para que economize energia? Quais são as suas atividades hoje que você pode eliminar? Eu tenho que ficar no centro do palco, é isso? Aqui? Aqui é o meio. Entendi. Tá, aqui tá bom? Maravilha. E aí, tá bom aqui? Show. Então, quais são as suas atividades que você fica hoje gastando energia do seu cérebro, adiando, deixando para depois e fazendo com que você esqueça e depois se arrependa de não ter feito logo, e aí as pessoas te cobram, aí você fica naquela agonia de que, poxa, eu tive tempo, né? Por que eu não me preparei? E aí fica naquela cobrança. Você fica com 2 desgastes. O antes, que eu tenho que, não posso esquecer. Aí se atrapalha, se enrola, e daqui a pouco gasta energia o quê? Se culpando. Puxa vida, podia ter feito. Caramba, se eu tivesse dado aquele passo, eu não estaria passando essa dificuldade agora, eu não estaria passando esse problemão agora. Então, a procrastinação é se vocês conseguissem pegar. O que é importante para mim hoje? Qual é a tarefa do dia que eu vou assumir, que realmente eu vou até o final? Que eu não vou... tá, gente? Eu fico lembrando de mim. Não vou trocar de tela. Eu começo a fazer alguma coisa, lembrei, aí abro outra tela do YouTube, não sei o que. Não, isso aqui tem que fazer também. Gente, aí daqui a pouco você vê, assim, ó, o computador tá cheio de tela aberta. Você fala, e para voltar, concentrar? Ontem eu estava assim, tá? Ontem à noite, eu tinha que mandar os links, eu tinha que mandar o vídeo, eu tinha que mandar as palestras, e abrindo isso, e tinha que ir na Eduz, e tinha que não sei o quê. Falei, gente, eu não estou dando foco em nada. Por quê? Adivinha? Porque a gente vai deixando acumular para depois, aí chega na última hora, você já fica assim, buga. A mente fala assim, eu já não consigo mais nem pensar em nada. Eu não consigo nem mais concentrar. Aí você muda de tela, assim, ó. Eu tinha que fazer o link do Zoom. Aí eu mudo de tela. Quantos segundos eu estou perdendo para poder lembrar o que eu tinha que fazer? Eu perdi vários segundos da minha vida nessa troca de tela. Por quê? Falta de foco. Então, a procrastinação também é falta de foco. Falta de que você começa e vai até o final. Não fica abrindo outra tela. Gente, eu juro que eu tento. Não sei vocês. Juro que eu tento. Não, vou terminar isso daqui que eu comecei. Vou terminar. E aí, a dica é, dá um check.
dá um ok, terminei, finalizado. Oi, vem um alívio na hora. Vem um alívio na hora, que as tarefas cumpridas é menos um tem que, né? Que fica lá guardado e você fica depois se arrependendo de não ter feito. E o bloqueio? Quem sabe como é que vem o bloqueio da procrastinação? Alguém faz ideia? Imagina que eu me pego muitas vezes voltando dentro da minha casa. Dentro da casa onde eu morava com os meus pais. Por quê? Daqui a pouco eu lavo louça. Mãe, daqui a pouco eu lavo. Minha mãe falava assim, vai lavar louça, meninas, não sei o quê. Aí a gente sempre deixava, porque era tranquilo, né? Mãe e tal, deixava. Já aconteceu de eu deixar, igual às vezes eu vou na casa da minha mãe, eu deixo para depois. Gente, que dor que dá no coração de sair de lá e não ter lavado a louça. Porque eu deixei para depois, me enrolei, e quando chegou a hora, já estava na hora de ir embora, eu não lavei a louça. Então, a situação é, qual é o ambiente que você vê outras pessoas deixando para depois, que você copiou? Quantas contas, muitas vezes, você via falar assim, esse mês eu não vou pagar essa conta, eu vou pagar depois. Vou pagar mês que vem. Não, vou pagar essa, mês que vem eu pago a outra. Então, são comportamentos que nós fomos absorvendo e que a gente sempre achava que podia deixar para depois. Sempre há aquele guarda-roupa bagunçado, que o meu às vezes fica também, confesso, que a gente fala assim, não, amanhã eu vou arrumar esse guarda-roupa. Eu vou tirar tudo, porque a gente fica assim, né? Não, eu só vou arrumar se eu tiver que tirar tudo. Eu não vou arrumar por cima. E o que acontece? A gente deixa para depois, aí chega amanhã e fala, não, amanhã eu arrumo. Então, esse deixar para depois é o que a gente observa também dentro do nosso lar. A gente vai vendo as pessoas deixando para depois e aquilo vai sendo natural. Vai sendo natural. Agora, vai viver com pessoas que falam assim, não, eu tento, né? Vamos fazer o seguinte, vamos sujar a louça e lavar na mesma hora? Tento, gente, mas quem disse que eu e ele consegue? Vamos fazer o seguinte, cada um lava a sua louça? Se eu sujei, lavei. Se você sujou, lavou, vai ver a pia. Tá a louça dos dois. Então, é foco e disciplina que te ajuda a não ter a louça no dia seguinte, na pia. E gente, já ouvi falar o seguinte, se você gastar 2 minutos lavando essa louça, vê aí, se você rapidinho você não lava um monte de louça em 2 minutos. Já viu o micro-ondas, quando você coloca 2 minutos para esquentar a comida, você pega a água, você arruma a mesa, você pega o sal, o azeite, a salada. Gente, 2 minutos não acabou ainda? É exatamente quando você bota lá 2 minutos cronometrado, você consegue fazer um monte de coisa antes da comida estar quente. E aí eu fico, gente, olha quantas coisas eu posso colocar isso na minha mente, um drive de que... Vamos pensar aqui que eu vou começar a lavar essa louça e vou terminar rapidamente, parar de deixar para o dia seguinte? Estou no processo, tá? Sair dessa procrastinação. Escassez é outra também que eu vejo que está aí não só quanto ao financeiro, mas também, eu já venho falando várias vezes sobre compulsão alimentar. Compulsão por compras. E aí, o que tem a ver isso? Mentalidade de escassez com compulsão. Quem já ouviu eu falando quando a criança ia no mercado com os pais, pegava um biscoito, um chocolate, botava no carrinho, os pais falavam, não podemos levar, não tem dinheiro, tem comida em casa. E hoje o que acontece? Caso real, tá? A paciente, ela vai no mercado, o que ela compra? Vários biscoitos, vários chocolates. E compulsão por compra? Comprar. Tem vários, tá? Estou dando um caso, 2 exemplos. Um de alimento, que hoje ela come escondido. Muitas vezes compra McDonald's, vai para dentro do banheiro, come escondido, para que as pessoas não veem. Porque quantas vezes ela queria ir no McDonald's e o pai falava assim, temos comida em casa. E hoje ela come para ninguém ficar... porque você está comendo McDonald's, porque você vai engordar, porque isso, porque aquilo. A discriminação do outro, ela come escondido. Porque come compulsivamente. Não come só o lanche. É o lanche, é o milkshake, é a casquinha, é tudo, né? Que a pessoa, ela quer consumir tudo aquilo. E o de compra de roupa, que vocês já viram, pessoas que
tem prazer só de passar o cartão, sabe? De falar, nossa, que alívio que me deu isso aqui agora, o poder da compra, né? Pessoas que muitas vezes queriam comprar roupa, queriam ter brinquedos, queriam ter acesso ao que os amiguinhos tinham, e elas não podiam, por causa da mentalidade, porque às vezes o pai realmente não podia. Mas já viu pais que têm condição, mas fica assim, não, você não precisa disso, você tem casa. Não. Então, aquele repertório totalmente repetido várias vezes dos pais, de que você não precisa, de que você não pode, que nós não temos dinheiro, que tem que comprar comida ao invés de comprar roupa, né? Ao invés de comprar brinquedo, tem que pagar as contas. Então, tudo isso que vai fixando na mente das crianças, quando crescem adultos, o quê? Eu quero comprar. E tem um monte de gente, inclusive pessoas da minha família, que tem o quê? Guarda-roupa cheio de roupa com etiqueta, que nem usa. Mas por quê? Hoje eu posso comprar, hoje eu tenho acesso, hoje eu posso pagar. Então, essa questão de pagar também, é como se ele sentisse, que alívio, hoje eu posso, eu não preciso mais ficar naquela escassez que tinha, né? De não poder, nunca podia nada. Mas nem precisa. Gasta, nem precisa. E depois se arrepende, porque o que acontece depois? Um monte de dívida. Enfim, não sei nem que horas são. Então, se deixar, eu vou falar um monte de bloqueios aqui. Esse aqui, gente, é um dos que eu mais vejo também, que é o complexo de inferioridade. E isso também leva as pessoas, rapidinho. A garganta vai secando. Por quê? Assim como eu falei dos stories, lembra da criatividade que a pessoa não consegue fazer? Mesma coisa acontece, pessoas também querendo e por causa do complexo de inferioridade não se posiciona, não consegue fazer sequer, de repente, uma apresentação na faculdade, em algum lugar, porque fica muito com medo do julgamento, medo do que os outros vão achar, eu não posso aparecer. Até isso daqui, tá? Até o ombro dela fica mais encurvado, as pessoas não ficam na roda e ela fica mais introspectiva, né? Ela não quer aparecer. Então, o complexo de inferioridade, infelizmente, ele vem muitas vezes também do que essa criança ouviu, até adulto, né? Ouve. E aí, casos reais. Tua perna é muito longa, a própria mãe diz. Nossa, esse cabelo tá horrível. Você tá muito gorda. Você tá muito magra. Olha a sua pele. Cara, sua voz é horrível. Que dente feio. Seu olho é torto. Gente, tua perna é maior do que a outra, você já percebeu? E aí começa. E quando vem a zoação? E quando vem o bullying? E quando, muitas vezes... Tudo que eu vou falar aqui é caso real, tá, gente? Eu não vou falar que é paciente, mas, as crianças estavam na sala, ia ter uma apresentação de maiô e sainha, né? Tipo balé. E essa minha paciente, quando era criança, ela entrou na sala. O que aconteceu? Todas as crianças apontaram o dedo para ela e começou a sorrir. Olha quem tá chegando! E apontava o dedo para ela e fazia assim, porque ela tinha um corpinho mais cheinho. E ali, o que aconteceu? Ela correu para o banheiro, se trancou. A mãe teve que vir de casa para conseguir tirá-la de dentro do banheiro. Imagina que hoje ela não consegue ir nem na praia de biquíni. Só de bermuda. Nem maiô ela consegue, só de bermuda. Por quê, gente? Olha, vocês identificaram que foi um momento traumático? Que ela, quando criança, foi apontada e as crianças rindo, porque ela estava de maiô e ela era mais cheinha. E aí hoje a pessoa continua achando que todos vão rir quando ela se apresentar com alguma roupa, né, que possa aparecer um pouco mais o corpo. Então, esses são os momentos que podem trazer, tá? Eu contei um caso, mas tem momentos traumáticos que a pessoa hoje ela fica totalmente antissocial, ela não quer interagir, jamais fazer uns stories, imagina que as pessoas vão rir de mim, vão me zoar, tá? E aí as dicas que eu dou também mudança de comportamento
A partir do momento que eu consiga olhar para dentro. E aí é o quê? Autoconhecimento. Quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho clareza das minhas emoções, de que eu sou uma pessoa que é boa, uma pessoa que quer o bem, que quer estudar, que quer trabalhar, que quer fazer tudo, realizar seus sonhos. Você sabe quem você é? Você tem gestão das suas emoções? Você tem esse domínio? Quando eu começo a ter tudo isso, não tem palavra que me fere mais. Não tem olhares que me atingem mais. Por quê? Porque eu me posiciono, eu sei quem eu sou. Eu sei do meu coração. Eu sei que a pessoa que está aqui dentro é muito linda. É muito linda. E por que eu vou insistir no que os outros julgam, que os outros vão pensar, do que os outros vão apontar? E aí eu faço um processo de autoconhecimento e também autoestima. Quais são as partes da vida dela que ela tem que colocar o quê? Mais ação. Por exemplo, complexo de inferioridade, muitas vezes as pessoas não se arrumam, não se maqueiam, elas não arrumam o cabelo, não faz a unha, não botam uma roupa mais bonita, mais elegante, porque elas não querem ser vistas, elas não querem que as pessoas apontem nem para o bem, nem para o mal, elas ficam ali, ó, não quer aparecer nunca. Então eu começo a fazer esse tipo de trabalho. Agora você vai cuidar, você vai fazer uma massagem no seu cabelo, vai cuidar da sua unha, vai começar a ter o autocuidado. E aí vai começar a mudar a mentalidade dela também em relação a esse complexo. Sexualidade já é também situações quando a pessoa sofre algum abuso, tá? Na infância, na adolescência, até mesmo na fase adulta. Muitas vezes as pessoas, elas nem comentam que já passou por isso na vida. Eu já conheci várias pessoas que não comentam, mas que existem certos bloqueios que elas sabem que foi lá no passado e não conseguem ter um relacionamento saudável, não conseguem avançar ali na sexualidade, ficam presos muitas vezes nas dores, nas angústias, talvez nos traumas que causaram, e aí chega no consultório para poder conversar e fala, vou me separar porque eu não tenho prazer, não quero continuar, porque eu não, né? Eu acredito que eu até nem ame, porque eu não tenho. Mas aí você vai identificar os casos. A dessa criança abusada, desse adulto abusado, dessa pessoa que foi maltratada, dessa pessoa que muitas vezes tem situações que ainda acontecem no relacionamento que é um abuso e que ela nem percebe. Então, bloqueio de sexualidade pode sim também ser causado por eventos traumáticos e que hoje a pessoa não consegue ter uma vida saudável. Culpa, quantas vezes as nossas vozes internas, lembra que eu falei que eu vou falar um pouquinho mais das vozes? Essas vozes internas são as que mais me paralisam. Por quê? Porque é a culpa. O quanto que eu errei e que eu não podia ter feito isso. Ai, mas se eu tivesse feito aquilo. E eu sempre vou colocando culpa dentro de mim. E aí eu não consigo avançar. E aí essas vozes também me paralisam. Essas vozes, elas dizem para mim, você errou. Você não pode agora fazer esse outro caminho. Você foi para cá, agora você não tem direito de vir para cá. Então, cuidado com essas vozes que muitas vezes elas vêm, você já poderia já estar vivendo outra fase da tua vida e você está preso exatamente naquela dor, naquele momento. E pior ainda, quando tem gente ainda te culpando por algo que você mesmo já se perdoou. Aí o que acontece? Aquilo volta para você novamente. Você fala, cara, mas eu nem sinto mais nada e a pessoa está lembrando disso. Poxa, eu já até pedi desculpas. Eu sei que errei, eu assumi. Eu já pedi desculpa. Mas a pessoa não deixa você em paz com aquilo, ela insiste, ela joga na cara o passado, ela fala de novo com você e aí o que acontece? Eu volto a me culpar. Eu volto a ficar mal, ficar triste. Poxa, mesmo pedindo desculpa, mas realmente eu errei e tal. E aí você começa uma luta interna. Caramba, verdade. Ou então, não dá mais. Não quero mais continuar. E você fica numa luta. Será que eu continuo ou não? Será que eu vou avante com esse relacionamento?
Será que o que eu fiz realmente não tem perdão? Sabe? As pessoas falam, Silvana, eu acho que o que eu fiz não tem perdão. Aí eu falei, gente, eu falo assim, mas o que você fez? Eu penso, você matou alguém? Mas nem isso Deus fala, né? Porque Moisés matou, né? Vocês sabem da história de Moisés? Aí eu fico pensando, o que essa mulher fez, gente? Que ela não tem perdão. 20 anos se culpando, porque na época que tinha lá um relacionamento, já era casada, foi fazer uma brincadeira de mandar uma cartinha para uma amiga que estava namorando com ex-namorada. Eu não vou contar muito aqui não para não expor, tá? Mas 20 anos se culpando porque o casamento dela acabou. E ela não teve nada, ela só fez, tipo assim, uma cartinha de adolescente ainda, tipo 18, jovem, mas não tinha clareza de que podia acabar com o casamento dela. Então, olha isso, a pessoa trazer a culpa por 20 anos. E falar para ela, e alguém de alguma religião falou assim, realmente você nunca vai ser feliz por isso que você fez. Uau! E ela falou, Silvana, eu não consigo ser feliz assim, porque eu fico com a culpa o tempo todo. E ela aceitou uma palavra externa, imagina, já tinha culpa, que eu falo assim, poxa, mas não tem perdão, meu Deus, como assim? Imagina eu ter que reverter tudo isso, não é fácil, tá, gente? Reverter uma pessoa que vem trazendo um sentimento de culpa por anos. E aí é todo um processo de autocura, é o auto-perdão. Tem que haver o auto-perdão. Se eu não liberar isso dentro de mim, eu não consigo liberar o outro. Porque primeiro eu tenho que me perdoar. Se eu fiquei, não é nem pelo que eu fiz, tá? É por eu ter ficado 20 anos da minha vida preso na culpa. Eu tenho que me perdoar por isso. Porque se eu fiquei anos da minha vida deixando de viver bem, feliz, saudável, olha o que eu fiz com a minha vida. Olha o que eu fiz com as pessoas ao meu redor que ficaram ali presenciando eu sendo uma pessoa culpada. Então eu libero o perdão para mim por ter feito isso comigo, mas a partir de agora eu já não quero mais assumir essa culpa. Eu me libero e vou viver diferente. A partir de agora eu quero viver sem culpa. E aí tem um processo muito lindo, tá? Que tem acontecido com ela, graças a Deus, que ela já está evoluindo no sentido de que já está liberando isso e já está conseguindo avançar em outras áreas da vida, sem esse sentimento aí que está se desfazendo, que é um processo também, tá? Não é da noite para o dia assim que eu vou ficar bem, ficar feliz, ficar tranquilo, é um processo. Que horas são, gente? Que eu estou sem noção. 40? Tá. Medo de errar, muitas vezes a gente não faz, por quê? Não, nem vou começar porque vai dar errado. Nem vou prosseguir porque isso aqui pode me prejudicar. Não, mas e se der errado e acontecer tal coisa? Então eu começo o quê? Um monte de desculpas. E já viu pessoas que erraram e foram punidas porque erraram? E aí não conseguem fazer algo novo porque, não, já que eu errei, então vou ficar na minha zona de conforto, porque se eu fizer algo diferente, vai ter aquele momento que eu vou me arrepender, então aquele sentimento não é bom. E aí eu prefiro ficar ali tranquilo, sem me desgastar muito. Exatamente, o medo de errar te paralisa também. Porque você já teve, talvez, algum evento que você sentiu a culpa, sentiu tristeza por ter errado, e aí você fala, não quero sentir aquilo de novo, então vou fazer o meu padrãozinho, aquilo tudo direitinho, certinho, e aí eu não avanço, eu não faço, eu fico com medo e eu paraliso. E por que esse medo acontece? Porque toda vez que eu errava, tinha alguém para me punir. Tinha alguém para poder falar, olha, tá vendo? Tudo que você faz dá errado. Tudo que você começa, você não termina. E tu viu que tudo que tu pega na mão, tu quebra? Então, evita pegar as coisas. Então, a pessoa fica toda limitada. Por quê? Vozes que ficam ali o tempo todo pressionando essa vida. E aí ela fica com medo de errar em várias áreas da vida. Não é só, em alguns momentos, não. Ela leva isso para outras áreas. Não, eu não vou começar um relacionamento novo. Por quê? Porque o meu já deu errado, eu não quero correr o risco de novo.
Quantas vezes a gente fala isso? Não, vou ficar solteira. Melhor sozinha do que mal acompanhada, porque eu já deu problema para mim lá, agora eu prefiro ficar só. E aí, por causa do medo de errar, eu não conheço outra pessoa, eu não dou chance, dou oportunidade de ter alguém que possa realmente dar certo na minha vida. Timidez, pessoas muitas vezes que também, por rodas de amigo, como tive um caso de um rapaz com 18 anos, que ele não consegue socializar, não arrumava namorada, porque tímido. E aí eu fui entender a história. Ele disse, Silvana, eu sou totalmente tímido, eu não consigo conversar quando estou na roda de amigos, eu sou o único que fico sem falar nada com ninguém. E aí eu fui entender a história. Quando ele tinha por volta de 10, 12 anos, ele ia com uma roupa para o colégio que os meninos apontavam e riam da roupa dele. E aí ele chegava em casa e ia para o quarto. Tinha festinha, ele já não queria ir mais. Tinha brincadeiras com os coleguinhas do prédio, ele já não queria ir mais, só ficava no quarto. Festa dentro de casa, Natal, Ano Novo, dentro do quarto. E os pais ali tentando entender o que era. Quando ele tinha 14 anos, ele contou para os pais, olha, eu não vou nas festas, eu não gosto de interagir, porque várias vezes, os meninos riam da minha roupa no colégio. Então, hoje, eu não gosto mais de ficar em turmas. E aí, hoje, com 18 anos, não consegue o quê? Arrumar namorada, não consegue chegar numa menina, sempre achando que vão olhar e vão discriminar. E aí, vem todo um processo de quê? Socialização. Como que ele vai vencer isso? Como que ele vai à frente com isso? Ele tem que começar a interagir. Ele tem que começar. E aí, tem uns treinos, às vezes, que nas aulas que eu tinha de terapia cognitivo-comportamental, o meu professor, ele ia para o shopping, também com um jovem que estava passando por isso, e lá na fila do cinema, ele falava assim, observa o que eu vou fazer, tá? Vai lá, pergunta, e aí, você viu, eu estou querendo ver esse filme, você gostou do filme, né? O pessoal saindo, você gostou de assistir esse filme? Ah, bacana, você indica? Indico. Aí, beleza, o paciente, tá lá observando, agora você vai lá e faz. Vai lá, pergunta. E aí, você gostou do filme? Você indica esse filme? É bacana? Posso comprar? Estou querendo ver. E aí é interagir com pessoas estranhas, que também é difícil. Já viu pessoas que não conseguem nem olhar nos olhos? Não conseguem nem te fazer uma pergunta? Você pergunta lá, é pra lá, nem te responde direito. Pessoas que não gostam de comunicação com pessoas estranhas, têm medo. Então, existe todo esse processo também, tá? Para quem tem essa questão da timidez e que pode ter sido causado por algum evento traumático também. Aí, a depressão, como todos sabem, é um grande mal aí que tem muitas pessoas, até quem tem, muitas vezes tem pessoas que têm depressão e não falam, porque se falasse o índice seria muito maior. Tem gente que não declara para a família, não assume, e aí a gente sabe que também aqui, tá, gente? Nesse momento aí, eu vejo que tem muito, muito a ver com perdão. Eu falo mesmo, pessoas que estão em depressão hoje, começam a analisar aonde está essa dor, o que aconteceu, em qual momento que você se viu, a culpa muitas vezes é grande, às vezes o marido abandonou, então alguém foi embora, alguém rejeitou, enfim. O pai separou da mãe, essa criança entra em depressão, então vai ver se o sentimento dela tem a ver também com essa falta de culpa, tá? Se ela não liberou esse perdão, falei falta de culpa, né? Não é. O que ela tem de culpa, que ela tem às vezes, nossa, mas se eu tivesse feito isso pelo meu marido, ele não teria me abandonado. Poxa, ele me trocou por outra, mas onde que eu errei? E o que eu fiz de errado? Poxa, e aí você fica só se diminuindo o tempo todo. E aí eu vejo que pode ter sido, sim, a depressão a gente sabe que também é por falta de serotonina. Tem paciente que ela toma medicação para poder ter esse suprimento que o organismo dela não gera naturalmente, então ela tem que tomar a medicação e ela identificou isso e vai melhorando, mas também como que eu ensino para as pessoas hoje tentarem se livrar dessa dor? Pedir ajuda. Muitas pessoas não têm coragem de pedir ajuda. Como assim eu estou em depressão? Como que as pessoas vão me ver? Como as pessoas vão me olhar? Elas vão me apontar? E muitos vão falar o quê?
ninguém nem acredita que eu estou mal, ninguém nem, porque não consegue ter dor física, assim, no sentido, né? Ah, é dor no braço, o ortopedista vai lá, coloca um gesso. Ah, eu machuquei o dedo, machuquei o pé. Né? A gente sempre consegue. E quando é na alma, que eu não consigo botar gesso, que eu não consigo consertar aquilo. Então, é aí que as pessoas não conseguem explicar. Silvana, é uma dor que eu não consigo explicar. Por que hoje eu vou ter palestrante aqui falando sobre depressão? Também. Por quê? Porque quem passou é que sabe a dor que o outro está passando. Entende? Eu sou a psicóloga que ensino técnicas. Vamos lá, vamos fazer exercício, vamos melhorar aí a sua aparência, vamos tentar cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Então, eu vou nas técnicas. Mas quem já passou entende aquela dor. Entende que não é tão fácil assim. E aí, gente, necessidade de aprovação. Eu vou ter que acelerar, que eu já estou muito tempo, esgotando aqui meu tempo. Lembra, gente, eu vou ter que usar redes sociais porque para mim está muito evidente, tá? As pessoas vêm me procurar com bloqueios emocionais porque não conseguem se apresentar, não conseguem gravar. E por quê? Por causa dessa necessidade de aprovação que muitas vezes vem porque eu quero muito que o outro me valide, eu quero que o outro me aprove e aí eu fico o quê? Deixo de fazer porque eu levei um tempão para fazer algo bacana, a pessoa foi lá, que lindo, não comentou nada, não disse o que eu ajudei ela com aquilo, e aí as pessoas paralisam também, não avançam, porque fica esperando que o que ela fez, o outro tem que bater palma, tem que validar, tem que, sabe, elogiar o tempo todo. Então, não sei por que saiu aí. Cuidado com essa necessidade intensa de que o outro, às vezes não é nem da rede social não, tá? Às vezes é em casa também, faz alguma coisa, e aí, você nem percebeu, né? Ah, poxa vida, eu faço isso para você e você não reconhece, querendo sempre que o outro presenteie, querendo que sempre o outro elogie, e aí fica nessa constância, gente, não faz para si, faz para agradar o outro. Então, quando você começar a fazer para si, isso que eu estou fazendo é para mim? É bom? Eu valido? Tá certo? Então eu paro com essa questão do que o outro vai dizer, o outro vai falar. Não. Começa a fazer hoje para você. Valide você, suas atitudes. Fala, cara, igual eu, muitas vezes eu vejo algum vídeo meu. Eu gostaria de ver esse vídeo meu. Se eu fosse uma pessoa que estivesse assistindo, eu gostaria de ver essa mensagem. Eu mesmo me valido. Porque se eu não fizer isso, se eu não fizer... E, gente, sempre vai ter alguém que vai querer ouvir o que você tem para dizer. Sempre vai ter aquele que vai criticar, tem aquele que vai elogiar, e está tudo bem. E quando eu me valido, eu me elogio, eu não fico mais nessa dependência de aprovação do outro, tá? E aí um caso de bloqueio. O que eu quero trazer? Quando muitas vezes o pai olhava o boletim, a nota, e falava assim, ué, você tirou 8? E 8 é uma nota boa. Não, mas você tinha que ter tirado 10. E aí a criança fica, cara, tem que tirar 10, tem que tirar 10. E aí o que acontece? Quando ela tira 10, o que acontece? Você não fez mais do que a sua obrigação. Por quê? Você só estuda, tem mais é que tirar 10 mesmo. Então, tudo que eu quero agradar ao meu pai, tudo que eu quero fazer para o meu pai, ou para minha mãe, ou para o meu marido, ou para o meu filho, eu sempre vou estar demandando mais, porque nunca vou agradar 100%. E aí fica nessa constância aí de necessidade de aprovação. Pais ditadores são aqueles punitivos, aqueles caxias que botava de joelho, que fazia cada um, né, problemas dentro de casa, ali dentro dos seus familiares, tanto tratando a mãe de qualquer jeito, tratando os filhos de qualquer jeito. E hoje, gente, nossa, meu Deus do céu, não vou falar 100% porque eu vou generalizar. Mas quantas pessoas tiveram problema em casa? Eu então, sou uma prova viva. Quantas pessoas tiveram problemas em casas com pais, não que o pai fosse ditadores, mas tinha situações ali, sabe, que a gente sentia que poderia ser mais suave, mais leve, não precisava ser tanto daquele jeito. E aí tem bloqueios que hoje as pessoas não avançam por causa do que os pais fizeram lá atrás. E às vezes ainda convivem com esses pais, ou então não querem nem contar para os pais o que estão fazendo, porque senão vão ter o quê? Repressão, vão ser reprimidos, vão ser taxados, e os pais vão estar sempre reclamando de que você não precisa disso, você está fazendo isso. Então, acontece desses pais aí hoje serem tratados através de você, tá?
Quem ainda não se cuidou, não se tratou, porque quem cuida de si mesmo, cuida dos seus pais, dos seus familiares também. Porque você se torna livre, tá? Uma pessoa livre consegue libertar a família inteira. Porque você não quero mais eu falar sobre isso, tá? Esse assunto eu não quero. Eu não gosto desse assunto. Eu não vou falar sobre isso. Ou então não vim aqui para isso. Você começa a se posicionar. Você começa a se posicionar. Não é o que o seu pai fala, o que sua mãe fala, que você tem o tempo todo. Ok, tem situações que eu vou falar assim, não vou concordar. Desse jeito, essa não é a minha opinião. Essa é a sua opinião, mas essa não é a minha. E aí você vai colocando o quê? Limites. Entende? Você vai colocando limites nesses pais, vai colocando limites nesses chefes, nesses amigos. Tá? Que eu estou falando de pais, mas tem chefes ditadores aí também. Vitimismo é um dos que eu realmente também falo bastante, porque é o quê? Repertório vitimista. Quantas pessoas hoje estão na negação porque só dá certo para o outro, para mim nunca dá. O outro sempre faz com que eu me sinta mal, porque o dele é sempre melhor. Então, quantas vezes as pessoas falam assim, eu vou contar uma história, vou contar a minha história. Aí a pessoa, menina, você passou por isso? O meu foi muito pior. Você está com uma dor lombar? Menina, eu estou com dor no corpo inteiro. A pessoa, você não consegue nem conversar. Porque você fala uma coisa, ela quer falar 10 vezes mais que o dela está pior. Então, cuidado com esse repertório vitimista. Gente, quando eu comecei a me auto-observar, eu falo, gente, eu tenho que deixar a pessoa falar. Porque a gente quer contar a nossa história também. Se a pessoa fala assim, eu estou com problema para passar numa prova, menina, mas eu também tive problema. E aí você quer contar as suas histórias. Gente, ouve o outro. Passa a ser uma pessoa mais ouvinte, que aí você não vai contar as suas histórias vitimistas também. Começa a pensar assim, lembra da palestra da Silvana? Fala assim, eu a partir de hoje, eu não vou mais ficar contando as minhas histórias vitimistas, eu vou ouvir. E eu vou me policiar para não contar mais as minhas histórias de dores. Aí você vai falar assim, caraca, a Silvana falou, olha só a pessoa vitimista que está na minha frente. E às vezes eu era e nem percebia. Então cuidado. Mas eu quero falar de ansiedade, por quê? Porque é um dos que eu mais trato e esse para mim é muito importante em relação ao que eu posso hoje transmitir para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que têm familiares, que possam estar aí ajudando outras vidas. Por quê, gente? A ansiedade, eu descobri também, estudando, atendendo, que tem a ver com o passado. Já viu que as pessoas falam assim, a ansiedade é excesso de futuro? Sabe? Você fica muito no futuro, você fica muito ansioso. Gente, mas o passado tem traumas que fazem com que as pessoas tenham crise de ansiedade hoje. Sabe aquele evento traumático? Por exemplo, um acidente ou então um assalto. Esses eventos, ou então uma briga, alguém que te apontou, que alguém que te xingou, fez alguma coisa terrível com você. Hoje, trazendo para os dias de hoje, a pessoa não tem consciência, tá? De que pode ter sido um acidente, nada disso. E aí eu vou entender por que está acontecendo as crises. Eu vou entender os pensamentos hoje, no dia de hoje. O que está acontecendo? Silvana, eu tenho medo, na época, que eu atendia muito ano passado, Covid. Eu tenho medo do Covid. Tá, mas o que você pensa que o Covid pode acontecer? Porque eu tenho medo de morrer. Tá. Mas sem ter o Covid, a pessoa ficava com falta de ar, coração acelerado, porque já ficava com medo de estar com os sintomas. Sem estar com sintomas, ela já ficava imaginando que estava. E aí esse medo excessivo, vamos voltar agora. Hoje, crise de ansiedade, tá? Com várias áreas da vida dela ali, com situações de não conseguir entrar dentro do metrô, não conseguir ficar no trabalho em ambiente fechado. E aí volta aqui para o passado. Lá nesse passado, dentro de casa, qual era o repertório dentro de casa desses pais? Que você é burra, que você não aprende. Aí, sabe todos aqueles bloqueios que eu falei agora há pouco? Todos aqueles bloqueios dentro de uma casa só. E que você não vai conseguir, que você não vai passar na faculdade, que você é isso, e que tudo que você começa você não termina. Então, todas essas mensagens que eu trouxe até aqui, eu quero dizer para vocês que hoje tem pessoas que sofrem com ansiedade porque o medo de que algo ruim vai acontecer, eu tenho impregnado lá atrás, quando eu ouvia vozes.
de que eu não vou conseguir, de que vai acontecer algo ruim, de que eu não vou dar conta, de que eu começo e não termino. Então, ela começa a palpitar, ela começa a ficar com a garganta seca, né? Aí começa sudorese, dor muscular, e aí vai, dor de barriga, dor de cabeça, dor lombar. E aí, gente, são vários sintomas. E muitas vezes tem a ver com o quê? Falta de perdão. A maioria dos pacientes que eu atendia tinha também situações que não tinham perdoado. E elas têm um medo excessivo de que algo ruim aconteça, de que ela não vai avançar, que ela não vai conseguir, ou que ela vai morrer. Ela catastrofiza aquilo de uma forma que a gente tem que trabalhar com técnicas. E quais são as técnicas que eu sempre ensino? Vamos lá, comece. Respiração. Você tem que fazer a sua respiração de uma forma lenta, que você observe a sua respiração. Preste atenção, vai. Inspira, segura, solta em 5 segundos. Meditação. As pessoas não dão crédito para meditação. Por quê? Porque não conhece a real profundidade que é fazer meditação. O quanto que ela consegue aliviar aquelas tensões, aquele medo, aquela angústia, aquela aflição que fica. Que vai no médico, o médico fala, você não tem nada. Está aqui, ó, seus exames, não tem nada. Isso é crise de ansiedade. E quando essas pessoas começam a fazer meditação, teve uma paciente minha que o celular dela quebrou e ela entrou em crise. E o que ela fez? O que ela lembrou? Da meditação. Ela, Silvana, ainda bem que eu consegui lembrar das palavras daquela meditação que eu ensino muito de Louise Hay, né, que eu sempre mando para os meus pacientes. E ela falou, Silvana, eu lembrava das palavras e aí eu fui fazendo a minha, né, meditação ali sozinha, mesmo sem estar ouvindo nada, mas eu fui me acalmando. Caminhada, o quanto que muitas vezes as pessoas podem fazer caminhada ou se transportar mentalmente. Eu falo, vá para lugares que você já gostou, algum lugar bonito, por exemplo, uma praia, uma cachoeira, se transporte mentalmente. O cérebro, ele acredita, ele vai junto. Ele, já viram falar? Todo mundo já ouviu falar que ele não identifica o que é real, o que é imaginário? Se você for para lá mentalmente, você já alivia a sua dor, você já alivia aquela tensão. Por isso que eu gosto de ensinar o simples, porque se as pessoas fizerem, é fato, vai conseguir resultado. E aí, além de fazer exercício físico, tentar mudar o ambiente também, sair daquela rotina, porque tem pessoas que ficam muito na rotina. Faz alguma coisa diferente, tenta conversar também com essa ansiedade. Eu falo, recebe a ansiedade, conversando com ela, falando assim, tá bom, você já veio, você tá chegando. Então, já que você está vindo, faz o seguinte, senta aqui, senta no sofá, vamos conversar. Quero saber, por que você veio? O que você está procurando? O que você está buscando? E aí é outra técnica, ironizar. Vocês precisam ironizar isso, para que vocês não, quem sofre com a crise de ansiedade, para que vocês não fiquem naquela luta de nossa, aí já está vindo de novo, e agora eu não sei o que fazer. Não, tá, você está vindo, estou sentindo. Então faz o seguinte, a minha paciente fala assim, Silvana, eu bem fiz isso no trabalho. Olha só, faz o seguinte, você já está vindo, mas olha só, eu tenho que terminar esse trabalho aqui. Daqui a pouco a gente conversa, senta aqui, que daqui a pouco eu te dou atenção, porque agora eu estou ocupada, tá bom? Agora eu não vou poder parar. Você está vindo numa hora errada, mas eu vou te aceitar e você fica aqui do meu lado. É ironizar ou não é? Então, são técnicas simples, tá? Mas que são eficazes. E aí, gente, deixa eu encerrar. O mundo precisa ser livre. E onde está ali você? Para libertar essas pessoas. Você está em todos os lugares. Gente, o YouTube está aí para isso. Para poder levar nossa mensagem para o mundo. Está liberado. Quantas pessoas precisam ouvir, de repente, essa mensagem? As mensagens que vão ser ditas aqui hoje. Entende? E aí, o mundo precisa ouvir a sua voz para curar as dores emocionais. É fato ou não é isso, gente? O mundo precisa ouvir você? Porque você também tem dores e também você já curou outras vidas. E aí, eu queria passar um vídeo rapidinho para vocês entenderem o que foi a minha dor, que é o vídeo, Márcio, do Eclesiastes 12.
que é a voz de Cid Moreira. Só para a gente encerrar, por quê? Eu vou contar rapidinho para vocês. Gente, por várias vezes eu queria pensar assim, ó. Ai, gente, será que eu faço evento? Será que eu não vou? Será que eu continuo? Eu falei assim, eu vou fazer isso agora, mas depois eu vou fazer só em março, só ano que vem. Só que os palestrantes, tudo querendo participar do evento, querendo palestrar, fazer parte do próximo nível. E aí eu fiquei, não, mas agora eu acho que já tá bom, já fiz, né, 3 eventos, 4, né, com esse, presencial. Eu acho que já dá. Foi o 3, 4, 5, 6, 4. E aí eu fiquei naquela, não vou fazer. Aí comecei a anunciar que ia ser só em março. E aí teve um dia que Ô, Márcio, vou te pedir outro vídeo primeiro. Um vídeo de uma senhorinha, Esther. Oi, vocês vão entender o que aconteceu, bem, tá? Por que eu vou continuar fazendo o próximo nível? Por quê? O pessoal de casa aí que está me acompanhando também, por que a Sil decidiu continuar? Uma bela manhã, quando eu já estava muito certa de que eu não ia fazer, eu recebo esse vídeo dessa senhora, que ele vai passar aí, e aí depois eu conto o contexto. Pode passar. Oi, Sil. Tudo bem, amiga? Oi, Sil. Tudo bem, amiga? Aqui, né? Beijo, minha linda. Estou com muita saudade de você. Olha, eu resolvi gravar esse vídeo para te enviar, te pedindo desculpas por não ter dado a resposta da participação acho que foi do 5º ou foi do 6º, daquele seu projeto, né, do 6º nível, que você colocou à minha disposição se eu quisesse fazer, querida. Eu estava com um celular pequenininho, um celular 16 GB. Quando eu começava a falar, escrito ou gravado, ele travava. E agora eu comprei um celular, claro, né? Comprei um celular maravilhoso que dá para participar, que dá para gravar, que dá para postar vídeo. Aí eu estou só aprendendo com a Joana, que está sendo a minha mentora. E aí eu estou passando para lhe pedir desculpas, porque eu não lhe dei a resposta, para lhe dizer muito obrigada pelo carinho que você tem, para dizer que eu te amo em Cristo Jesus e que eu nunca esqueço de orar por você e que esse projeto que você está fazendo é uma semente que você está semeando no canteiro da vida. Você sabe que a vida é um canteiro. Todas as nossas atitudes são semeaduras e tudo que nós semeamos nós vamos colher. Porque os olhos de Deus estão sobre nós, os olhos de Deus estão vendo a bondade do seu coração. Então eu quero te agradecer, quero te pedir desculpas mais uma vez e quero te dizer, se tiver uma outra oportunidade que você lembrar de mim, aí sim, agora eu posso participar, tá? Eu estou inteiramente à disposição, estou me treinando mais, estou me focando mais nesse movimento, né? E que Deus lhe abençoe, tá, Sil? Muito obrigada. E se você ainda for útil a minha participação, eu quero lhe dizer que eu aceito, tá? Com perdão, com pedido de perdão do atraso desse vídeo. Beijo, Deus te abençoe, Deus te dê uma semana cheia da glória dele. Que Deus faça ressuscitar, nascer no teu coração novos projetos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Beijo. Eclesiastes, capítulo 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos
que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta. Ou como um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar o povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Hoje a minha voz, ela pode estar saudável, no sentido de que eu não estou, né, com uma voz fraquinha, lá com meus 80 anos, que eu já não consigo ter tanto vigor. E eu sentirei ciúme dos pássaros que cantam, e eu gosto muito de cantar, nem sou cantora, nem tenho tanto assim voz, mas eu gosto de cantar. Eu iniciei o evento da outra vez cantando. Imagina que essa mensagem veio, é para você continuar. Você não vai parar. E vocês imaginam, eu quero chegar aqui e ver esse auditório cheio de pessoas querendo entrar. E eu sei que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu não vou desistir, eu não vou parar. E eu sei que cada vida que vem, se inspira e fala, eu também quero estar lá palestrando. Eu também vou estar lá um dia. Então, eu quero ser uma pessoa inspiradora, sim, nessa geração.
E aí eu decidi continuar. E também teve outras coisas no mesmo momento que teve uma amiga minha que falou, que ela está no Zoom aí, a psicóloga Zeni. Ela falou assim, Silvana, e o próximo nível 16, né? Me fala aí como é que tá. Ela, Silvana, falei 16, hein? Não sei não, hein? Recebe aí, tá? Foi no mesmo momento do vídeo, mesmo momento da palavra e o mesmo momento que ela falou do nível 16. Faz sentido para vocês? Que vocês conseguem hoje ter clareza como eu, que eu vou continuar e assim, até quando Deus permitir? Então, agora, quem estiver em casa, vai dar uma pausa, tá? Quem estiver em casa, só quem está no Zoom que vai poder continuar com a gente. Mas no YouTube, nós vamos voltar às 14h50, tá? Na minha programação, 14h50, coloca para despertar.